Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Gerson Lima Rodrigues, filiado na Ciadema, nosso pastor presidente, pastor Pedro Aldir Damasceno, e auxilio aqui no campo do Tirirical, a Assembleia de Deus no Tirirical, pastor presidente, pastor Osiel Gomes da Silva. Quero louvar a Deus e agradecê-lo pelo convite aqui feito pela Secretaria de Educação e Cultura da nossa Ciadema, para juntos cooperarmos comentando a lição de número 3, essa lição que foi escrita, elaborada pelo nosso saudoso pastor Eurico Begstein, um homem de Deus abalizado, conhecedor das Escrituras e que nos trouxe esse presente maravilhoso. Nós tivemos duas lições, a primeira lição, Daniel ora pelo despertamento, glória a Deus, e a segunda lição, um despertamento, um milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O pano de fundo é a restauração do povo à sua pátria. Após o cativeiro babilônico, eles voltam para a sua terra e começam a reconstruir o templo, renova a sua aliança com Deus e começa uma nova etapa na fase ou na vida do povo de Deus. A lição que nós vamos estudar é a lição número 3, o assunto da lição, o despertamento renova o altar. Glorificado seja Deus. Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito de Deus. Precisamos estar com o nosso altar diante do Senhor em consagração e dedicação a Deus. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é mais do que vencedor. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 3, versículo 2, 5, 10 e 13. O objetivo geral desta lição é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. O professor precisa focar, glória a Deus, nesse ponto principal, geral de nossa lição, o que caracteriza um verdadeiro avivamento ou despertamento espiritual. Pastor Eurico Begstein, ele escreveu essa lição em 3 tópicos, em 3 partes. E nessas partes ele observa, a primeira parte, o despertamento conduz o homem ao altar. A segunda parte, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E a terceira parte, cuidado com as imitações. Glorificado seja o nome do Senhor. Voltando aqui ao objetivo geral, quando ele observa que nós precisamos identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. O professor precisa focar nesse objetivo geral e especificar cada ponto. No primeiro ponto, ele precisa elucidar aos alunos o que significa o altar no Antigo Testamento. Segundo ponto, entender que Cristo é o centro de nossa comunhão com Deus. Terceiro ponto, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Bem, meus amados, vamos para a introdução. O pastor coloca que nessa lição nós teremos que meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Portanto, meus amados, nesse primeiro tópico, nessa primeira parte da lição, o pastor Eurico comenta: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Nós sabemos que quando Deus instituiu o culto, especificamente criando o tabernáculo e as suas partes de adoração, bem como o átrio, o pátio e o santo, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, Deus estabeleceu que o altar do holocausto ficasse na entrada do átrio. Era na entrada do átrio, para depois chegar ao lugar santo, que o sacerdote tinha que passar primeiro. Primeiro ele tinha que sacrificar a Deus. O altar do holocausto era um local de encontro com Deus. O homem precisava primeiro estar ali com Deus, para depois, após o perdão, o sacrifício, a adoração e mais adiante. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Há uma necessidade
de estarmos diante do altar do Senhor e com o nosso altar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nesse subtópico da primeira parte, ele observa que o judeu sentia essa necessidade do acesso a Deus, que é o altar, e que cada crente precisa sentir essa necessidade de estar diante do Senhor, na presença de Deus, e Cristo nos proporcionou isso. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, o pastor Eurico observa que todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. E ele traz aqui de forma histórica alguns despertamentos na Bíblia. Primeiro, ele trata aqui do despertamento que houve na vida do povo de Israel durante o ministério do profeta Elias. E é marcado por uma renovação e restauração do altar. Quando o povo deixaram Deus, viraram as costas, esqueceram de Deus, Deus levanta Elias e exorta o povo, traz o povo ao arrependimento, prega a palavra e, em segunda instância, Elias restaura o altar de Deus. Isso aponta para uma necessidade que o homem tem de chegar a Deus. O altar é esse primeiro pontapé, o altar é essa base inicial, o altar é onde eu lanço os meus pecados, é onde eu confesso as minhas culpas, eu entrego a Cristo a minha vida, eu sirvo a Ele para me ter acesso ao Pai. Glorificado seja Deus. Assim como Elias restaurou o altar, colocou o sacrifício, orou a Deus e o fogo de Deus caiu, consumiu o holocausto e o povo de Deus percebeu que de fato só Deus é o Senhor. O povo bradou com glória, com alegria, jubiloso na presença de Deus. O altar traz a renovação. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. O despertamento a Deus provoca em nós uma necessidade de uma reparação, de uma reconstrução. Glória a Deus no altar. Portanto, meu querido professor, enfatize a necessidade que cada aluno precisa ter e viver diante de Deus com o seu altar em dia. Glorificado seja o nome do Senhor. O segundo exemplo nós queremos trazer aqui, que o pastor Eurico Beggs comenta, é o rei Ezequias. Quando ele assumiu o trono de Judá, a primeira coisa que ele fez foi reparar o templo. A Bíblia diz que o templo estava fechado e ele parou o templo, abriu o templo, reconstruiu o altar. Aquele altar era um altar que foi construído no período do rei Acais, né, com molde ou modelo pagão, e ele manda refazer o altar, reconstrói o altar, renova o culto, renova a aliança, começa a adoração. E diz a Bíblia que todo o povo adorou a Deus. Após o sacrifício, eles se inclinaram diante do Senhor, se prostraram diante de Deus, glorificaram a Deus e jubilaram na presença do Senhor. É importante aqui enfatizar que quando a verdadeira adoração acontece, o verdadeiro despertamento, há um reconhecimento das nossas culpas, dos nossos pecados, há um reconhecimento das nossas falhas, e aí nós nos prostramos diante do Senhor, apelando pela misericórdia ou para a misericórdia de Deus. E Deus, que é misericordioso, sempre nos ajuda com a bênção do perdão e a alegria da salvação. Glorificado e exaltado seja o precioso nome do Senhor. Em terceiro lugar, ainda na primeira parte, ele coloca que quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como mandava a lei. Isso está escrito lá em Esdras, capítulo 3, versículo 3. Portanto, meus amados, o povo estava retornando à sua pátria, retornando ao culto, retornando à aliança, e eles sentem a necessidade de manter comunhão, de estar na presença de Deus, para garantir a comunhão com o Senhor e também a segurança das suas vidas, da nacionalidade do país, do Estado que agora estava sendo reconstruído. E o ponto principal era restauração do altar, renovação da aliança. Glorificado seja Deus. O professor da escola dominical precisa enfatizar a necessidade da comunhão com Deus, a necessidade da presença de Deus em nossas vidas, a necessidade de estarmos diante do Senhor. Glorificado seja Deus. E o altar na velha aliança proporcionava essa alegria, proporcionava, glória a Deus, esse perdão. O altar na velha aliança apontava para essa comunhão. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Na segunda parte, pastor Eurico trabalha sobre Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E aqui é o ponto principal da lição.
professor precisa focar nessa segunda parte da lição. Aqui está o âmago da lição. Glorificado seja o nome do Senhor. Cristo é o centro da nossa comunhão. Glorificado seja Deus. Nós precisamos, glória a Deus, ter Cristo no centro da nossa vida. Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é o centro. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda adoração, toda comunhão com Deus, ela acontece mediada com base no sacrifício de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando lemos João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Glorificado seja Deus. Deus é espírito. Para me alcançar Deus tem que ser no âmbito espiritual. E em verdade que é Cristo. Então Cristo é a ponte, Cristo é o meio. Eu só consigo atingir Deus por meio de Cristo. Cristo é a centralidade do Evangelho. Cristo é a centralidade da comunhão. Cristo é a centralidade da adoração. Glorificado seja o precioso nome do Senhor para sempre. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro diz assim: vós também sois pedras vivas, casa edificada, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício vivo, sacrifícios agradáveis a Deus, por meio de Cristo. Ou seja, eu só consigo adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando lemos os Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz o autor: portanto, ofereçamos sempre por Ele, por meio de Jesus Cristo, sacrifício de louvores a Deus, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. O pastor enfatiza aqui, pastor Eurico, sobre a ação da triunidade, da trindade, glória a Deus, na restauração do homem, na expiação vicária do homem através de Cristo na cruz do Calvário. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele observa aqui que toda a trindade, ela cooperou no plano salvífico, glória a Deus, na restauração do homem. E ele observa aqui, primeiro, o Pai Celestial. Quando lemos Efésios, capítulo de número 1, glória a Deus, versículo de número 3, Paulo começa dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo de número 4, diz o texto, glória a Deus, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Glória a Deus. Versículo 5, e nos predestinou, olha aí que maravilha, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No versículo de número 7, Paulo enfatiza a ação do Filho. Versículo de número 7 diz: em quem temos a redenção e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O Pai elegendo, o Pai escolhendo, o Pai abençoando e o Filho redimindo, recuperando, restaurando. Glorificado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, o Espírito Santo. Veja o que diz o texto em Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo atuando na redenção humana, o Espírito convencendo, glória a Deus, e apontando Jesus Cristo como a salvação. Glória a Deus, como perdoador, restaurador. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, meus irmãos, glorifiquemos a Deus, porque Cristo é a razão maior, glória a Deus, de estarmos na sua presença. O Pai nos abençoou, o Pai nos elegeu, o Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos selou, glória a Deus, e de fato é o penhor da nossa redenção. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Na terceira parte, pastor Eurico Begasi trabalha sobre o cuidado com as imitações dos despertamentos ou dos chamados avivamentos. Estamos vivendo a era do fim, estamos vivendo os dias finais aqui na Terra. No entanto, muitos movimentos têm se levantado com aparência de piedade, mas muitos negam, como diz a palavra, a eficácia
da verdade, da palavra de Deus. Portanto, meus amados, o que ele coloca aqui é que alguns avivamentos ou despertamentos ou suportes despertamentos parecem ter características de um verdadeiro avivamento, mas falta a essência. A igreja ela precisa ter cuidado, nós precisamos ter cuidado e viver de fato o verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento, o verdadeiro despertar em nossas vidas gera uma renovação, glória a Deus, uma aliança com Deus, um arrependimento de pecado, uma busca intensa, um quebrantamento, uma entrega total a Deus e separação do pecado. O verdadeiro despertamento renova o altar em nossas vidas. Portanto, meus queridos professores de escola dominical, enfatizo os alunos que o verdadeiro avivamento ou despertamento produz mudança de vida. Se não houver mudança de vida, não houve um despertamento genuíno. Se não houve transformação, não houve despertamento genuíno. O verdadeiro despertamento provoca mudança, gera mudança. Glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito em nós provoca o desejo de estar na presença de Deus, de estar aos pés da cruz, estar confessando as nossas culpas diante dEle, buscando a presença dEle, servindo Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, nós queremos finalizar esta lição dizendo que o verdadeiro despertamento, ele renova o altar com Deus. Enfatize isso, querido professor, que cada crente precisa estar com o altar diante do Senhor. Glória a Deus. O altar diante de Deus, oferecendo, conforme diz Paulo, em Romanos capítulo 12, primeiro, o verdadeiro sacrifício, que é o culto racional, o nosso corpo como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.